Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de me apresentar. O meu nome é João Simão de Arruda, sou advogado há 18 anos no exercício da profissão, nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande. E eu gostaria de relembrar uma frase do nosso patrono, Rui Barbosa. Ele tem uma frase que é muito importante e me parece que ela faz. À época, 100 anos atrás, ele já previa essa situação. A frase é o seguinte: de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, de tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir da honra e ter vergonha de ser honesto. É uma frase do Rui Barbosa que até hoje ainda tem efeito na sociedade. Você analisa e há 100 anos atrás ele já previa essas dificuldades. Hoje nós gostaríamos de fazer um comentário, uma análise sobre a gratuidade de justiça. No nosso dia a dia, nós temos encontrado muita dificuldade junto ao Poder Judiciário com relação à gratuidade de justiça. Essa é uma lei de 1950, é a Lei 1040 de 1950. E ela traz em sua norma, basta a assinatura da pessoa natural para a declaração de hipossuficiência para ser concedida. Mas não é isso que nós estamos vendo no judiciário, aplicado no judiciário das comarcas de Cuiabá, pelo menos Cuiabá e Várzea Grande, mas acho que no Brasil também, porque nós temos acompanhado as decisões de vários tribunais e me parece que aqui é mais acirrado essa situação. Eu estou fazendo este vídeo para chegar à nossa OAB do Estado de Mato Grosso, à nossa seccional da Várzea Grande, para verificar junto ao tribunal porque essa rigidez na concessão da gratuidade de justiça, vez que a lei diz isso, basta a assinatura do próprio punho da pessoa física para ser concedida a gratuidade de justiça. O artigo 100 do Código de Processo Civil dá a oportunidade da pessoa requerida, do réu, contestar se aquela pessoa precisa ou não, necessita ou não da gratuidade de justiça. Mas não é o que acontece, não é o que ocorre. O artigo 98 do Código de Processo Civil, ele traz em seu bojo 9 incisos, 8 parágrafos. Dentre esses incisos e parágrafos, contém na gratuidade de justiça a condição, se o juiz entender que a pessoa não tem condições, ele pode deferir, parcelar a gratuidade de justiça.
Mas não é isso que está acontecendo. Eles despacham para que recolhem em 15 dias as custas sobre extinção do processo. E você pode juntar ao processo quantos documentos for, demonstrando a situação que o jurisdicionado não tem condição de pagar, pelo menos naquele momento, recolher as custas judiciais. Mas quando eles dão esse despacho, eles não mencionam esses artigos. Eles simplesmente despacham que não justificou a gratuidade de justiça sem fundamentar, sem dizer perante aqueles documentos, sem impugnar nenhum documento que foi apresentado para constatando, declarando os gastos da pessoa e que está em situação difícil, mas eles não veem dessa forma. Eles despacham o processo, não menciona, mesmo que o autor mencione, explique, atue nessa condição de hipossuficiente, eles não concedem. Então, nós temos acompanhado as decisões do STJ só no sentido de que basta apenas a assinatura do próprio punho do jurisdicionado para declarar que ele não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. São várias decisões do STJ nesse sentido. Mas nos parece que aqui, no estado de Mato Grosso, a decisão do STJ são letras mortas. Não dá a impressão que não existe o STJ com relação à gratuidade de justiça. Então isso precisa ser melhor questionado pela OAB, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, para que verifique essa situação. E também o Superior Tribunal de Justiça decida, pacifique essa norma, porque a norma é clara, diz que apenas a assinatura do próprio punho do jurisdicionado lhe dá direito à gratuidade de justiça, deve ser concedida, porque o artigo 100 do Código de Processo Civil diz: concedida, a parte contrária poderá contestar, contrarrazoar em seu recurso, suas contrarrazões. Mas o que está acontecendo, no meu entendimento, é que o réu está sendo protegido pelo Poder Judiciário. Porque, enquanto não se decide a gratuidade ou não do hipossuficiente, ele não tem condições, na realidade, de pagar mesmo as custas, ele tem que recorrer ao tribunal. Às vezes no tribunal 98% é negado, aí ele tem que apresentar agravo regimental. Nesse tempo, o jurisdicionado que é prejudicado está sendo mais prejudicado, porque está correndo o tempo. E ele está sem solução e o processo está parado. Então, eu estou fazendo este comentário
Eu acredito que deva chegar ao conhecimento da nossa presidente da OAB de Mato Grosso e do nosso presidente da seccional de Várzea Grande, que chegue junto ao tribunal e verifique para que as comarcas, os juízes, que possivelmente devem estar orientados a negar, porque tem decisões aqui, e eu posso provar, eu tenho aqui, até questionei o juiz. É uma cópia ipsiliteris, uma cópia de uma decisão com a outra. São 3 decisões com o mesmo carimbo, mas parece um carimbaço. É um carimbaço. Inclusive errando até o nome. É tanto copia e cola que erra até o nome do requerido. E mesmo assim, demonstrando com documentos, que as pessoas não têm condições, eles negam. Quando não é justificando que ganha mais de 3 mil, que ganha mais de 4 mil, não importa. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou. Salário não é parâmetro para negar a gratuidade de justiça. Salário não é parâmetro para qualificar o cidadão que precisa da justiça de que ele pode pagar as custas. E aqui parece que ninguém lê. Os juízes parece que nem lê isso aí. Dá essa impressão que o STJ, as decisões do STJ, não funcionam aqui. Então, eu faço esse comentário e cobro dos nossos representantes da OAB de Várzea Grande e de Cuiabá ver isso junto ao tribunal. Porque o jurisdicionado, quando procura justiça, é porque precisa. E se ele não tem condições, estão forçando ele a recolher. E o que acontece? No meu entendimento, estão impedindo o acesso do cidadão à justiça. Se lá no artigo 100 dá condições da parte contrária contestar o pedido, por que o juiz vai contestar? Então, no meu entendimento, o cidadão que precisa, que é hipossuficiente, está tendo 2 adversários. Primeiro, é o entendimento, a negativa da gratuidade de justiça. Segundo, é a causa dele que não anda. E os prejuízos, se ele procurou a justiça, está tendo algum prejuízo. Então, é necessário pacificar isso. Tem várias decisões do STJ que tem que ser observado pelos julgadores quando se tratar de hipossuficiente. Então fica aqui esse comentário para que isso seja analisado com mais carinho, seja feita uma comparação com as decisões do STJ e com os documentos que o hipossuficiente apresenta. Eles negam, os julgadores negam, não mencionam uma linha sequer sobre aqueles documentos que comprovam a hipossuficiência do cliente. Muitos, a maioria dos advogados não menciona isso, porque tem receio
de ser marcado pelo judiciário. Mas é uma causa que tem que ser esclarecida. Primeiro que o judiciário é para cumprir as leis. O judiciário não é feudo. Cada vara não é feudo. Tudo bem que o juiz tenha o direito de julgar conforme suas convicções, mas desde que esteja dentro da lei e obedeça o ditame da lei. Nesse caso aí, está sendo invertido. Nesse caso aí, está sendo invertido o direito do jurisdicionado. Porque a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação da justiça lesão ou ameaça a direito. Nesse caso, está impedindo o jurisdicionado de ter o seu pedido analisado, porque o processo não anda. O processo não anda. Sendo que lá no artigo 100, quem é acionado, o requerido, o réu, ele tem o direito de apresentar as contrarrazões dele e mostrar que aquele cidadão que entrou na justiça, que pediu a gratuidade de justiça, não é pobre na forma da lei e deve recolher as custas. Por que o judiciário impede, força o hipossuficiente? E eu tenho prova aqui. Só pegar os processos que a gente tinha ajuizado aqui, pedindo gratuidade de justiça, é um carimbo só. É só um carimbo. Diz que até se trata de um carimbaço. Nega, não fundamenta, nem olha o documento do jurisdicionado. Então isso precisa ser esclarecido. Lei tem que ser cumprida. O direito do cidadão não pode ser subordinado à vontade pessoal, ao entendimento pessoal de determinado julgador. Nesse aspecto, que me perdoe os que discordam, mas nesse aspecto merece ser melhor analisada, pelo menos na comarca de Cuiabá e Várzea Grande. Então era isso o comentário nosso a esse respeito. Esperamos que alguém, colega nosso, profissão, presidente da OAB de Mato Grosso, presidente da seccional de Várzea Grande, veja essa situação, analise, veja a decisão do STJ e veja as decisões que negam a gratuidade de pessoas que é comprovadamente hipossuficiente. É questão de justiça. É questão de justiça.